O Infância Integral nasceu da minha necessidade como mãe. Eu digo que eu tenho um propósito, que é de dar voz às crianças e de apoiar as famílias que querem fazer diferente. Fernanda Fontes, ela é educadora parental e especialista em inteligência emocional. Mãe de 3 filhos. Eu já vivi uma realidade que era muito pesada e muito angustiante para mim. A maneira como eu me relacionava com os meus filhos não era algo que me deixava em paz. Era algo que me tirava o sono, que me trazia frustração. Eu era aquela mãe que falava, você fez isso? Ah, mamãe vai ficar triste. Vai ficar triste. Essa é clássica, né? Mamãe vai ficar triste. Então, a base da minha relação naquele momento era na base do grito e na base da chantagem. Existem as violências que são violências físicas e as violências não físicas, que é a ameaça, é a chantagem, é o colocar de castigo. Então, tudo isso... É o olhar ameaçador. É o olhar ameaçador. Então, essa criança que apanha o tempo todo, ela tende a cair em relações abusivas por isso. Tem uma escritora, Lia Luft, que ela tem uma frase maravilhosa. A infância é o chão no qual nós pisamos a vida inteira. Então não adianta. Tudo aquilo que a gente vive na nossa infância vai reverberar ao longo da nossa vida. Muito bem, seja você muito bem-vinda, você muito bem-vindo. Estamos aqui hoje num programa de podcast extremamente especial. O tema de hoje é para falar sobre algo que possivelmente você não viveu e talvez nem escutou. É um dos temas mais importantes que se discute no momento quando a gente pensa em comportamento humano, desenvolvimento humano e neurociência. O dia de hoje, o podcast é com a Fernanda Fontes. Ela é educadora parental e especialista em inteligência emocional. Mãe de 3 filhos. Vai falar comigo hoje sobre alguns princípios que você precisa aprender para colocar em prática na criação dos seus filhos. Coisas que você talvez ainda faça e que vai se arrepender de ter feito, mas faz parte da sua evolução. Vou conversar hoje com a Fernanda Fontes para falar sobre alguns dos pontos mais importantes que determinarão no futuro, inclusive, por que seus filhos vão fazer coisas que são boas e saudáveis ou comportamentos viciados, doentios, de dependência emocional. Um dos temas que, sem dúvida nenhuma, hoje é mais importante quando a gente pensa em realização, saúde emocional, saúde psicológica, saúde física. Muito bem, vamos começar nosso programa de hoje, nossa conversa. Sim. Quero começar agradecendo a você, Fernanda, por ter conseguido, agendar esse encontro aqui hoje. Eu sei que com mãe de 3 filhos, com o trabalho de consultoria que vocês fazem, gravação de vídeo, negociar aqui não é querer, Depende de fazer uma série de ajustes. Sim. Então, quero dar a você as boas-vindas. Espero que seja um programa aí bastante produtivo. E se quiser se apresentar além daquilo que eu falei, porque isso é o que eu consigo saber de você, fique à vontade para dar um primeiro alô aqui para o nosso público, e aí a gente começa a falar dos temas que você trabalha hoje no Infância Integral, que é a empresa que você tem com a Carla, sua sócia, que justamente fala sobre esses temas que você hoje vai estar ensinando aqui nesse podcast. Fique à vontade para fazer uma boas-vindas e se apresentar para o público. Primeiro eu quero agradecer, Fábio. Muitíssimo obrigada. Estou muito honrada com esse convite. Não só pela questão do meu trabalho, que você acompanha, mas pela oportunidade de falar sobre a educação respeitosa. Você sabe que isso não é um tema ainda reconhecido, É um tema difícil, que muitos pais não sabem, E não só por isso, mas pela nossa sociedade, que ainda é muito entranhada pela educação que nós recebemos. Então, falar sobre educação respeitosa é ainda hoje revolucionário. Então, eu te agradeço demais por esse convite, por dar a oportunidade e de trazer também o meu trabalho, que eu comecei lá em 2021 com a Carla, vindo de uma transição de carreira, Eu sou formada, sabe que eu sou formada em enfermagem, sou enfermeira. E então, em 2021, a gente se lançou aí para a internet para poder... Eu digo que eu tenho um propósito, que é de dar voz às crianças e de apoiar as famílias que querem fazer diferente, porque a gente sabe que não adianta só simplesmente falar eu quero fazer isso diferente que os meus pais fizeram. Não adianta só falar, a gente precisa entrar num processo, E a educação respeitosa é esse caminho que se faz possível para poder fazer diferente na educação dos nossos filhos. Vou perguntar uma coisa, curiosidade que eu tenho, Essa ideia do Infância Integral, que você falou agora, 2021, eu não sabia exatamente a data,
Lembro das primeiras conversas sobre isso, quando a Beatriz, né, que é sua amiga desde a infância, e minha esposa começou a falar. Começou exatamente por causa de que razão, né? Todo o processo de desenvolvimento que a gente busca, normalmente começa por uma dor nossa, né? Então, eu, por exemplo, falo tanto sobre desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal nos meus cursos e palestras, porque eu vivi esse processo, né? Passei por manipulação, passei por violência, passei por bullying, passei por depressão. E por entender esses caminhos, eu tento falar para que outras pessoas ou não passem, ou se passarem, saibam como sair disso. Então, teve a ver com uma dor primeiramente minha. No caso de você, com a Carla, esse processo da infância integral começa por quê? Porque eu me lembro bem, né, quando a gente se conheceu, ou se não foi nessa época, foi pouco depois, você trabalhava na Marinha. Sim. Né? E era hospital, era uma dinâmica de adulto, né? Eu não lembro de você falando sobre criança. Depois de um tempo, eu lembro que a Maria Luísa chegou à sua barriga, nasceu, 2016, mas a infância integral veio 5 anos depois, né? Quando você estava já na prática com os seus filhos, né? Já tinha Maria Luísa, já tinha Miguel. Não sei se tinha ainda a Isabela. Não tinha. Isabela veio depois. Conta rapidamente, se você puder, em linhas assim do que você consegue resgatar, da onde nasce a ideia do infância integral e a partir de que fato, situação ou conversa que esse projeto ganhou corpo e hoje existe como uma empresa? Então, o Infância Integral nasceu da minha necessidade como mãe, né? Então, em 2019, foi o meu primeiro contato com a educação respeitosa. Isso porque em 2019 a Maria estava ali com 2 anos e pouco, o Miguel estava com 1 ano e pouquinho. E ali, Fábio, eu já vivi uma realidade que era muito pesado e muito angustiante para mim. Porque a maneira como eu me relacionava com os meus filhos não era algo que me deixava em paz. Era algo que me tirava o sono, era algo que me trazia frustração, era algo que me trazia muita culpa, porque a base da minha relação ali naquele momento, antes, né, de 2019, era através de gritos. Então, eu me relacionava com os meus filhos na base do grito, na base da chantagem. Eu era mãe lá da Maria Luísa, minha mais velha, quando ela era pequena. Lembro disso perfeitamente, já pedi muito perdão, desculpa para ela por isso, que eu chantageava a Maria direto. Eu era aquela mãe que falava, você fez isso? Ah, mamãe vai ficar triste. Mamãe vai ficar triste. Essa é clássica, né? Mamãe vai ficar triste. Então, eu falava muito isso. Então, a base da minha relação naquele momento, quando a Maria nasceu, depois veio o Miguel, era na base do grito e na base da chantagem. Então, e aquilo nunca me caiu bem, sabe? Eu falo, gente, não é possível, eu não quero isso. Mas eu também não sabia fazer diferente. E era muito doloroso admitir essa impotência. E aí, em 2019, na internet, me chegou até o meu celular, eu passei ali e vi um conteúdo de educação respeitosa, né? Educação consciente. Existem vários nomes, mas o caminho é esse. E nessa época, desculpa interromper, mas só para poder pegar a sequência do tempo. Você já tinha feito a formação com o Rodrigo Fonseca? Eu lembro que você fez a formação... Não. Foi depois disso? A formação com o Rodrigo veio legal. depois. Só para poder botar o timeline da coisa. Isso, não, veio depois. E aí, em 2019, em agosto ali, eu descobri, chegou até ali na internet, que iria acontecer uma formação, um curso sobre disciplina positiva, no Rio. E eu me interessei muito, porque eu falei, gente, é a minha chance, é a minha oportunidade de aprender a fazer diferente com os meus filhos. Então, eu fui como mãe precisando de ajuda, mãe admitindo que não queria mais aquele processo, aquela linguagem relacional com os seus filhos. E aí é muito interessante, porque, assim, você sabe da minha fé e eu acredito que nada é por acaso. No dia anterior, a formação, esse curso, seria um final de semana. Que na minha cabeça eu chamava de encontro, curso. Depois lá que eu fui descobrir que era uma capacitação para se tornar educador parental. Mas esse, de fato, não era o meu objetivo naquele momento. E era um final de semana. Na sexta-feira, ou seja, no dia anterior, eu tive uma experiência que foi muito determinante também para mim como pessoa e até para transformar a minha vida. Eu estava no hospital, estava dando plantão normalmente, até que eu recebi, e eu posso um pouco falar sobre esse processo aqui, porque é um processo público, né, através do Ministério Público,
tive a infelicidade, né, de receber a Maria, tô dando um nome fictício aqui. E aqui, naquele momento, quando ela chegou, eu trabalhava na emergência, todos se movimentando para poder fazer parada cardíaca, aquela coisa toda, para as manobras e etc., medicação e tudo mais. Até que, enfim, cortando, percebemos que ela ali já estava sem vida. E depois, descobrindo a história toda, a gente entendeu que era uma criança de 6 anos que foi vítima, né, dos seus cuidadores primários. E aquela menina chegou sem vida, né? E não tinha por violência dos seus cuidadores primários. E eu lembro, Fábio, que assim, não existia nenhuma parte naquele corpinho daquela criança de 6 anos que não tinha uma lesão, sabe? Uma lesão naquele momento e lesões antigas, né? E isso acabou comigo. O plantão foi muito difícil. Eu ligava para o Leandro, né, meu esposo, liguei para ele umas 3 vezes, crise de choro, chorando. Como é que alguém faz isso com uma criança de 6 anos e tudo mais? Foi muito difícil. Eu fiquei muito mal naquele dia, cheguei em casa muito mal. E aquilo me deixou tão mal que eu falei, quer saber? Eu não vou nesse curso, não. Não vou. Falei, tô cansada, tô com uma dor de cabeça, assim. Eu não parava de chorar. E aí eu lembro que na madrugada de sexta para sábado, chovia torrencialmente no Rio de Janeiro. Aí quando eu percebi aquela chuva, eu falei, mais um motivo, não vou nesse curso. Tempestade dentro da sua vida, fora da sua casa? Exatamente, então, pronto, exatamente. Provação, e aí, né? Até que, do nada, que pra mim nunca é do nada, né? Eu acordei exatamente num horário, porque eu não lembro se era em Botafogo, mas era um pouquinho distante, né? E eu acordei no horário que eu tinha que começar a me arrumar e ir. E quando eu acordei e percebi o horário, eu falei, quer saber? Eu vou. E aí me arrumei e fui. E, Fábio, foi, assim, a maior transformação. Ali naquele momento, foi a virada de chave, vários insights, várias situações onde eu pude revisitar a minha história, revisitar a minha infância. Então, ali foi um grande momento para mim. Virou o leme do barco para essa direção que você está indo hoje, né? Exatamente. E a partir dali eu comecei a estudar. Até que no início de 2020, eu comecei a botar no papel. Eu falei, gente, situações, momentos assim que seriam bacanas para os pais poderem viver essa realidade. Aí eu comecei a colocar no papel, curso, encontros presenciais, né? Uma roda de conversa para poder se apoiar, falar. Porque é isso, a gente se vê muitas vezes, muitos pais, eu sei disso, assim como eu me sentia naquela época, muito sozinho. Porque a gente falava, não bato nos meus filhos. Não põe de castigo. Que isso? Ele vai bater em você. Ele não vai te obedecer. Enfim. Criar essa consciência exige um diálogo, né? Muito. A gente precisa se apoiar. E a gente já foi muito tribo, né? A gente já viveu muito em grupo. Agora não. Cada um mora na sua casa, no apartamento. Você mora em casa, eu moro em apartamento. Ainda é pior. Porque eu tenho um vizinho que tá parede comigo, mas eu nem sei o nome, eu não sei a realidade. E aí cada um caminha com as suas crenças, querendo às vezes mudar, mas não sabe como. Sim. E a gente se vê muito sozinho nesse processo. Então eu comecei a colocar no papel, né? E aí eu sempre falo que a Carla, né? Porque depois eu senti essa vontade de ter uma pessoa, né? Também nessa ideia de construir. E aí quando eu fiz o primeiro convite pra Carla, a Carla disse não. Ela falou, não, Fernanda, não tem como. E aí depois passou um tempo. Aí depois veio pandemia, que ela, né, ficou um pouquinho lá de lado, abafado. Mas no coração já existia, né? E até que em 2021 nós começamos a conversar, a entender o que a gente queria, qual era o caminho, qual era o objetivo, qual era a missão, qual era o propósito, quais eram os serviços, né, que a gente queria promover para os pais. E em novembro de 2021... É fundada, então. A gente lança na internet o Infância Integral. Olha, a história boa para a gente poder resgatar. Você lembrar, primeiramente, né? Sim. Agora, me chamou a atenção quando você falou agora que já existia dentro de você uma dor, né? Então, assim, você se escutava quando você, por exemplo, né, agredia ou falava de forma inadequada com a Maria Luísa, mas isso te incomodava, né? Sim. Mas tem muita mãe ou muito pai que também passa por isso e não faz ideia do que pode fazer para mudar. E não faz ideia das consequências que isso pode gerar. E você me falava nos bastidores
que alguns efeitos dessa violência podem ser vistos a curto prazo. Sim. E outros a prazos mais longos. Para a gente começar a dar uns detalhes para... Essa roda de conversa que a gente está fazendo aqui hoje acaba sendo digital, né? Mas, assim, para quem está nos escutando nessa roda de conversa, dá um cenário, assim... O que eu hoje faço com meu filho, né, com a minha filha, aparece quando? Aparece de que maneira? Dá uma pincelada nesse sentido para a gente poder ter clareza sobre isso aqui. Então, Fábio, é importante a gente entender que nós, né, a grande maioria, nós fomos educados numa educação baseada no controle. Né? Então, a educação tradicional autoritária, ela tem essa base. O ser humano quer controlar porque é mais fácil, né? Quando eu controlo o outro, no relacionamento é muito mais fácil. Exatamente. Eu calo o outro. Exatamente. Eu não controlo, eu calo, né? Exatamente. E isso traz em nós vários efeitos, vários resquícios dessa educação. E aí eu costumo dizer que dentro dessa educação que nós recebemos, que é a educação tradicional autoritária, ela parte de um princípio que a gente chama de invisibilidade infantil. O que é isso? A gente não enxerga a criança. A gente enxerga um problema. A gente enxerga um incômodo. A gente enxerga algo que precisa ser consertado. Algo que precisa ser controlado. Algo que precisa ser corrigido. Algo inadequado, né? Algo inadequado. Errado, menor. A gente não enxerga a criança como pessoa. Pessoa digna de direito. Pessoa digna de respeito, de carinho, de amor. Então, tudo isso, todo esse movimento que nós recebemos, né, na nossa infância, assim como os nossos pais, e, né, nós somos a primeira geração a poder questionar sobre isso, justamente porque a gente vê os efeitos hoje, né? E a ciência, a neurociência, né, o conhecimento científico nos dá nos traz esse caminho porque nós estamos sendo baseados nisso. Nós nos baseamos nesse conhecimento, né? Então, eu digo que a educação respeitosa, na verdade, ela é um caminho de autoeducação, de autoconhecimento, de autoanálise, porque a gente vai percebendo que é sobre nós, não é sobre os nossos filhos. Então, tudo isso vem à tona na hora. E aí, com relação à punição, a gente fala que o que a ciência já nos trouxe como conhecimento com relação a qualquer tipo de punição? A chantagem, a comparação, como eu falei para você, né? Existem as violências que são violências físicas e as violências não físicas. Então, as violências físicas é aquela palmadinha que a gente dá naquela criança pequenininha, sabe? Tira a mão daí. Essa é mais emblemática, né? De conhecer, né? É a Mas palmadinha, tudo né? começa aí. Depois a gente parte para um beliscão, que depois vai para palmada, e aí a proporção vai aumentando. E as violências não físicas, que é a ameaça, é a chantagem, é o colocar de castigo. Então, tudo isso... É o olhar ameaçador. É o olhar ameaçador, é menosprezar essa criança, é ignorar, né, através de um tratamento de silêncio. Então, você fez algo que não foi legal, eu paro de falar com você. Então, eu estou menosprezando o seu sentimento. Então, tudo isso, que são essas violências não físicas, mas sendo físicas ou não físicas, a gente já tem conhecimento científico suficiente para entender o tanto de malefícios, quantas consequências destrutivas tem com relação a isso. Então, o que você estava falando, né, das consequências de curto prazo, o que a ciência já nos traz? Que essa criança que é exposta o tempo todo nessa situação de violência, seja ela de que maneira for, é possível que ela comece a gerar precocemente aquilo que a gente chama de estresse tóxico. Então, o estresse tóxico são essas adversidades que a criança ela não tem a capacidade de lidar com aquilo, porque aquilo é muito pesado. E esse estresse tóxico faz uma liberação tão alta de cortisol e adrenalina no corpo dessa criança. Hormônios do estresse, né? Exatamente, hormônios do estresse, que é capaz até mesmo de alterar as estruturas do cérebro. Então, por que a gente fala que é tão importante trazer para a consciência? Porque pai e mãe não sabem disso. Ele acha que colocando o filho de castigo, o filho vai pensar, nossa, é verdade, meu pai tá certo de ter me colocado aqui, eu fiz uma coisa errada. Não é esse pensamento que a criança vai ter. Nenhuma punição leva para o aprendizado, muito pelo contrário.
Porque quando a gente pune, a gente está colocando a criança nesse estado de alerta. E quando a gente coloca a criança nesse estado de alerta, o cérebro pensante fica inativo, fica ali adormecido. O que fica em atividade naquela criança é o estado de luta e fuga. E nesse estado de luta e fuga, ninguém aprende. Né? Então, a gente coloca a criança no medo. A criança sobre medo, ela não aprende nada. Então, punição não educa. O que a ciência já traz como consequência de curto prazo? Um processo que começa na infância, porque é na infância que começa o processo de autoestima, a prejudicar esse processo de autoestima, que vai piorar a longo prazo. Porque, como eu falei, a criança ali no cantinho do pensamento, ela não fica, nossa, eu fiz errado. Não. O pensamento mais direto e mais rápido que a criança vai ter, sabe qual é? Eu sou uma criança ruim. Meus pais não me amam. Desamor. Exatamente. Inadequação. Inadequação. Né? E o que a gente diz com relação a isso? Porque tudo isso vem através do conhecimento, né? De desenvolvimento humano, da ciência do desenvolvimento humano, do comportamento infantil, do desenvolvimento infantil. O que a gente traz também como resultado do que a neurociência e a ciência vai nos colocar? A criança, ela não é capaz de colocar o seu desamor para os pais. Então, a gente diz que uma criança, quando ela é punida, ela não consegue diminuir o seu amor pelos seus pais, porque ela entende que aquelas pessoas deveriam ser, né? Ela diminui por ela mesma. Exatamente. Aquelas pessoas, os pais, os ser cuidadores, amadas, né? Não podem, porque eles são a proteção, o acolhimento deveria ser, né? Então, ela faz o contrário. Ela mina contra o seu próprio amor próprio, sabe? E isso é muito caro para um processo de autoestima, né? E fora as consequências de longo prazo. Então, assim, é aquela criança que não consegue colocar limite, porque a gente vê muito na obediência. Né? A educação autoritária, ela quer o quê? Quer a criança obediente. Bem comportada, né? Assim que se fala, né? Bem comportada. Aquela que faz de uma vez só. Aquela que você fala, ela já atende. O choro quase um adulto, né? É quase um adulto. O choro, ele é silenciado. Só que o que vai provocar isso lá na frente? Um adulto que não sabe colocar limite. A gente fala tanto, né, Fábio? As pessoas falam tanto, porque criança precisa de limite. Mas sabe o que é interessante? Criança precisa de limite. Mas aí quando você vai ver o adulto, ele não consegue colocar esse limite nas relações dele. Ele não aprendeu esse limite de uma maneira saudável. Porque, na verdade, o limite que essas pessoas falam que criança precisa de limite é um limite imposto. Não é na base do diálogo, é na base do controle. Nem no exemplo. Nem do exemplo. Nem no diálogo, nem no exemplo. E nem né? do exemplo. O pai faz uma coisa, tu vê diferente do que quer que o filho faça. E isso gera, inclusive, eu acho que uma confusão mental nessa cabeça. Peraí, eu tenho que agir dessa forma, mas quem me ensina o modelo de vida faz diferente, que caminho eu sigo, né? Então fica até, inclusive, como confusão mental. Exatamente. E a criança, o exemplo é o arrasta, principal, né? O exemplo arrasta na vida, né? É o principal caminho. Não adianta essa história, né? Não faço o que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esqueça, porque na educação com a criança não funciona. Não funciona. E muito pelo contrário, né? Eu sempre digo isso com relação à educação emocional para os pais. A primeira escola que você está fazendo para o seu filho, emocionalmente, é dentro de casa. Celular, então, né? ele está vendo como você lida com as suas emoções. Então, se você quer que o seu filho seja uma pessoa, se torne um adulto emocionalmente inteligente, você precisa pensar, refletir, se conscientizar como você lida com as suas emoções, como você lida com a raiva, como você lida com a frustração. E aí, por isso que eu digo, né, que é nessa hora que a gente precisa revisitar, porque o nosso processo, né, nós que somos frutos dessa educação autoritária, o nosso processo de inteligência emocional, ele é muito frágil, ele é muito limitado. Sim. A gente não Nem sabe aprendeu. reconhecer a emoção, que dirá o que fazer com ela, né? Exatamente. E nega, inclusive, não posso ter inveja, não posso ter raiva. Aceita que você sentiu, nomina aquilo e depois tenta resolver, né? Exatamente. Sabe nem o que você está sentindo. Exatamente. Pra gente, ou tá tudo bem, tá tudo triste, ou tá tudo bom. A gente não tem, a gente não sabe. O repertório limitado, né? E que dirá lidar com essas emoções. Eu estava conversando com um amigo ontem. Ele tem a minha idade também, né? Eu tenho 43, ele tá nessa mesma idade. Tava eu com 2 amigos, todos com a mesma idade. Eu, ele e o outro amigo. E aí, tava batendo papo, eu tava falando com ele algumas coisas do meu trabalho. E eu falei assim, eu tô impressionado com o número de adultos,
eu falei com ele, da nossa faixa etária, e que muitos deles já são empresários, alguns donos de negócios grandes, como clínicas, né, empreendimentos assim, de valor, e que essas pessoas, muitas vezes, em bastidores comigo conversando, têm questões infantis de relacionamento. Tipo assim, dúvidas, como é que eu faço com fulano? Respondo ou não respondo? Episódios de ciúme, né? Exatamente como uma criança que está aprendendo a lidar ainda apresenta. E eu falei até com ele, cara, hoje em dia eu tô virando um mentor de relacionamentos. Porque na conversa do bastidor a pessoa me fala sobre coisas... E aí, duas coisas me ocorreram na cabeça. Primeiro, pode ser muito por causa disso. Essas pessoas não tiveram modelos que ensinaram ou que mostraram como é que funcionava, ou que não ensinaram a se reconhecer, em reconhecer emoções e sentimentos. Mas, por outro lado, também tem muito a ver com essa base familiar que você estava falando, né? Então, assim, meus pais hoje estão separados, mas foi recente isso. Então, durante a minha época de criança, adolescente, quando eu forjei ali a minha personalidade, a minha percepção de mundo, um relacionamento muito tranquilo entre os dois. Não tinha episódio de ciúme, gritaria, agressão, violência. E o meu modelo de relacionamento, no meio dos casos que eu tive até hoje, inclusive do meu casamento, é tranquilo. Óbvio que tem coisas a serem aparadas, vira e mexe tem que ter paciência, resiliência, respirar fundo, tem dias e dias, mas nunca aconteceu, que eu me lembro, isso aconteceu, foi uma coisa lá, episódios infantis. Porque o meu exemplo, né, em relação a isso foi sólido. Então, eu acho que você me falou em alguma conversa nossa, que não está gravada aqui ainda, podemos falar sobre isso agora, muitos problemas de relacionamento na vida adulta também vem por isso, né? Sim, por uma má construção nessa época de infância, né? Sim, sim, porque a criança entende aquilo como cuidado, né? A criança que apanha, ela tem, isso é uma das consequências também a longo prazo, uma vulnerabilidade muito grande de relacionamentos abusivos. Porque ela entende que aquilo como ela viveu isso na infância, porque é isso, a infância é esse período que a criança vai construindo os conceitos. Então, aquilo que ela entende por amor, aquilo que ela entende por respeito, aquilo que ela entende por medo, por dor. Então, isso vai sendo construído na infância, e sobretudo na primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, essa criança que apanha o tempo todo, essa criança que escuta, eu tô te batendo porque você merece, dói mais em mim do que em você. Então, essa criança que apanha o tempo todo, ela tende a ter esse movimento, né, de se relacionar, cair em relações abusivas por isso. E no final, ela ainda se sente culpada, porque ela escutava, ela vivia isso. Porque no final, os pais, porque lá na infância, os pais se descontrolavam, era culpa dela. Os pais amanheciam irritados, era culpa dela. Ela é a culpada por ela é a culpada. todo o processo dos pais. Olha que loucura, inversão, né? Pois é. Então, a criança, ela vive nesse lugar, né? E esse é o lugar que ela vai ocupar nas suas relações futuras. Então, dentro de uma relação abusiva, é difícil para ela sair, primeiro porque ela entende que aquilo é o normal. Tá tudo bem. Aquilo é cuidado, aquilo é amor. E segundo, por conta dessa questão da culpa, sabe? Então, a autoestima de uma criança que vive um relacionamento baseado na violência, baseado na chantagem, né? A gente estava falando muito da chantagem. A chantagem é esse relacionamento de manipulação, esse condicionamento excessivo, né? O chantageado, ele é ignorado, né? Numa relação de chantagem, tem chantagista e chantageado. A criança que ali está sendo chantageada, ela está sendo ignorada emocionalmente. O bem-estar emocional dela não está sendo... É covarde, né? Porque ela não tem qualquer tipo de ganho nesse processo, né? Exatamente. Só perde. E aí, é o que eu falo sempre para os pais. A gente precisa pensar qual é a mensagem que a gente está colocando para a criança tendo essa linguagem relacional com ela. Então, se eu fico o tempo todo chantageando meu filho, se você fizer isso, não vai ficar triste. Se você fizer aquilo, não vai ser legal, eu vou ficar triste. O amor passa a ser condicional também, né? Porque eu gosto de você se você fizer assim. E eu não gosto... Ou seja, amor e desamor. Isso é uma ambivalência para a cabeça da pessoa. Eu sou amada ou não sou amada? Eu sou amada só se eu fizer isso, né? E aí, essa criança que vive essa chantagem em excesso, qual é a consequência que ela pode vivenciar a longo prazo, né? Nas suas relações futuras? De uma necessidade de agradar o outro.
Mas não é numa liberdade emocional, né? Do tipo, nós somos amigos, vocês falam, vamos no restaurante e tal. Ah, vamos, eu sei que você gosta daquele restaurante, vamos. É se fazer aí no outro caber dia, você fala, Fernanda, vamos naquele. Ai, Fábio, já não quero esse. Sabe, tem uma liberdade entre a gente, né? tem um diálogo. Mas essa criança não, ela vive uma necessidade. É aquela pessoa que prefere ficar desconfortável do que deixar o outro desconfortável. Sim, então ela não sabe colocar limites. Eu já tive aluno que fez o meu curso, que é gerente de grande empresa, tem salário de CEO, ou seja, é um adulto que, teoricamente, é bem sucedido profissionalmente, ou parece, e que só vive trocando de parceiro, só muda o pano de fundo, né? Mas o padrão é sempre o mesmo. Se entrar em relacionamentos onde ela tem que ser menor que o parceiro e sempre ajudá-lo, apoiá-lo, tem que se apagar. Então ela aprendeu que ela tem que ser pequena, que ela tem que fazer para agradar o outro. Então, ela conta, né, depois de ter revisado a história dela, que ela foi trocando só o nome do parceiro. Tentou com uma década, não deu certo, agora tenta com outro. Mas em todos ela faz a mesma coisa. Ela fica fazendo tudo para agradar o cara, para ajudar a pessoa. Ela quer um coitadinho que ela possa usar, mas porque isso a coloca no lugar que ela foi ensinada a ocupar lá atrás, né? Sim. Ela só reedita padrões do passado. Então, esses padrões de comportamento viciados... Ontem mesmo fiz um podcast, a gente falou um pouco sobre isso aqui. Me perguntaram quais as principais causas, né, de que as pessoas chegam no teu curso, nos teus eventos. Eu falei, olha, uma das principais, que a pessoa não sabe, mas ela descobre, é que ela ainda vive padrões familiares que ela ainda não tomou consciência disso. Sim. Ela repete comportamentos que eram do pai, eram da mãe, ou eram o oposto total daquilo, para poder se vingar daquele pai ou daquela mãe. E que ainda assim é doentio, porque o oposto daquilo ainda é aquilo invertido. Exatamente. Eu não me livrei daquele processo. Exatamente. Continua sendo disfuncional de alguma maneira. Então isso é muito frequente na vida adulta. E eu acho que foi uma das principais razões pelas quais eu quis te convidar, para poder, primeiramente, alertar os pais dessa importante função, que é uma função. Sim, é uma missão, e por enquanto existe, né? É uma missão, é uma função. Para que no futuro eles possam ter... Eu sou muito feliz em ser pai do Noah, né? É uma das coisas que mudou a minha vida para muito melhor. E eu entendo que eu administro para Deus ele, né? Então, é óbvio que às vezes eu coloco coisas sobre mim, então obviamente eu o levo para passeios ou para comer coisas que talvez eu gostaria de comer também. Não tem como também se despersonificar, porque ele ainda convive comigo. Sim, né? sim. Mas eu sempre cuido e peço a Deus, o que eu preciso fazer para ele? O que é bom para ele, importante para ele, né? O que cabe para ele? Porque eu entendo que o pai e a mãe, né, os que cuidam primariamente, não sei se o nome é esse, acho que sim, pelo que você falou agora há pouco, os primários, administram, né? Então, acho que uma das primeiras ideias de te convidar para esse podcast, pelas suas competências nessa área, é alertar quem hoje ocupa essa missão, essa função, de que estão administrando o futuro, né? Ou administrando pelo menos a inclinação muito forte que essa criança no futuro vai ter para relacionamento, para relação com o trabalho, relação com o dinheiro, sei lá, religiosidade, visão sobre si mesma. Sim, né? tudo. Então, assim, eu acho que como determina o que vai acontecer no futuro essa etapa de hoje, né? Sim, tem uma escritora, Lia Luft, que ela tem uma frase maravilhosa. A infância é o chão no qual nós pisamos a vida inteira. Então, não adianta. Tudo aquilo que a gente vive na nossa infância vai reverberar ao longo da nossa vida. E não significa que a gente esteja aqui colocando essa responsabilidade 100% em cima dos pais, em cima dos cuidadores primários, né? A gente não vive... Né? Exatamente. A gente não coloca os nossos filhos numa bolha, né? Então, eles vão também receber influências de outros ambientes, de outros relacionamentos. Mas a relação com os cuidadores primários tem o seu peso especial. Determinante, né? Tem, porque é ali que a criança Forja vai muito, entender, né, fazendo a sua linguagem, aqui, como ela vai se ver, como ela enxerga o outro, né, como eu te falei, né, os conceitos para a vida, né, e é muito interessante quando a gente fala sobre a educação respeitosa, porque isso é trazer para a consciência, Fábio, porque se a gente não trouxer, a gente vai repetir o padrão. Com certeza. Naturalmente. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto, sabe? As pessoas... Perceba isso. Perceber isso. As pessoas, né, algumas pessoas dizem, porque... Você recebe cliente que não percebeu ainda? Chegou até você porque gostou do post. Muito. Mas na hora que começa a conversar, que cai a ficha, ela...
Não, muito. percebemos. Justamente Acontece por isso. conta dessa educação que a gente recebeu. Então, os pais, e eu faço isso, tento fazer isso com muito acolhimento, Sim. eles vêm colocando os problemas. Meu filho não me escuta, meu filho tá desobediente, meu filho, e eu não quero mais bater, eu não quero. Então, assim, eles colocam as questões desafiadoras, né? Mas o meu trabalho é justamente de mostrar que na grande maioria das vezes, Não é a criança, né? para não se falar todas as vezes, a questão não é a criança, somos nós. Quando a gente tem as reações, né, as explosões, a punição, né, ali com os nossos filhos, na verdade, no fundo, é uma resposta que a gente está dando ao nosso próprio passado. Entende? Inclusive, quando você falou agora há pouco, um pouquinho atrás, 10 minutos atrás, sobre aquele pai ou aquela mãe, ou quem seja, né, que cuida da criança, ou que deveria cuidar, e que diz assim, doeu mais em mim do que em você. Sabe que isso é uma verdade, sabia? Eu acho que essa pessoa, quando bate nessa criança, sente a criança dela de fato apanhando ainda. Sim. Só que ela foi ensinada a ser violentada. Então ela gosta desse sofrimento. Sim. Então assim, talvez doa mesmo, mas como ela foi criada na dor, quando ela aplica a dor na criança, ela diz que dói mais em mim do que em você. É verdade, porque a gente primariamente faz pra gente alguma coisa, né? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Sim. E a relação que eu tenho com o outro é só um espelho para eu poder me escutar, me incomodar com o que eu grito, como você colocou. Você falou uma frase uma vez pra mim que eu até anotei. Você falou assim, Fábio, muitos pais não fazem violência, né? Muitos pais não batem, mas gritam. Foi um áudio que você me mandou. Eu anotei essa frase que você falou num tom maravilhoso. Muitos pais não batem, mas gritam, né? Porque esse grito agride tanto ou até mais essa chantagem, essa manipulação, do que, muitas vezes, só a pancada. Sim, com certeza. E uma coisa que eu me lembrei aqui agora. A gente está indo para a reta final do programa, mas a gente não pode faltar de falar de um assunto que nós vamos falar agora dele. Você é expert nisso, nossa, é poderoso. Mas antes de falar sobre isso, tem uma passagem na Bíblia que me marca absurdamente para o meu trabalho, que eu sou professor. Trabalho com conhecimento. Você também? Sim. Educação. Aham. Essa frase diz o seguinte: o meu povo pereceu não por falta de fé, mas por falta de conhecimento. Então, eu vejo muito aí fora, né? O Brasil é um país muito, muito fiel, as pessoas entregando o seu futuro apenas à fé. E não que ela não tenha o seu valor, mas também está na Bíblia, a fé sem obras é morta. Ou seja, se a pessoa não tem conhecimento da educação, por exemplo, de criança, conhecimento sobre o seu comportamento, não adianta unicamente, ainda que seja importante isso, orar a Deus, pedir a Deus, porque se não tiver uma obra concreta, uma intervenção, uma consulta com alguém que entenda, uma parada para olhar, e como eu faço agora com o meu filho, não vai adiantar. Exato. Então o conhecimento, de fato, é o que faz o povo não perecer. Sim. É o que faz a família não apodrecer. Quantos comportamentos de padrão familiar vão se repetindo? Traições, vícios, maledicências, mortes nas famílias, inclusive físicas muitas vezes, porque padrões se repetem, padrões vão seguindo, Geração, porque nunca geração. ninguém interrompe, porque não tem conhecimento, consciência. Consciência. Então acho que esse trabalho de educar sobre isso é fundamental. Sim. Minutos finais, mas eu quero falar sobre rótulos. A gente preparando aqui a nossa conversa de podcast, eu te falei que marcou muito na questão de falar de rótulo. Tem uma amiga minha, até a gente vai fazer um evento junto, e ela fala uma frase que eu acho muito importante. Ela fala assim, ó, ela faz uma pergunta no meio do evento dela, para os participantes, e a pergunta é assim, ó, que rótulos você carrega até hoje dentro de você? E aí quando ela pergunta isso, as pessoas vão anotando que elas escutaram dos professores, dos padres, pastores, amigos, professores de judô, de jiu-jitsu, de música, pai, mãe, tio. E você, na nossa conversa, trouxe rótulo também, né? Palavras têm poder. Tem. E as palavras podem ser vida ou podem ser morte. Elas podem levar à saúde e elas podem levar à doença. Escutei muito dos meus pais algumas palavras muito duras, né? Eles talvez ignorassem esses conhecimentos e descontrolados falavam palavras duras. E eu sei o peso que essas palavras tiveram, porque elas ecoam, né? A criança é uma esponja, ela não é filtro, então ela absorve. Exato. Vamos falar sobre rótulos. Você me falava que tem rótulo positivo, que não é tão positivo. E tem rótulo negativo. Exato. Dá um contexto do que seria o rótulo para, de repente, essa mãe que está aqui assistindo, ou esse pai... Aliás, eu me incomodo nisso, né? Muitas vezes eu levo o Noah para passear em espaço infantil, espaço de recreação, espaço de cultura.
e me olham meio torto. Tipo assim, não é a mãe do Noah, é o pai do Noah. Às vezes a pessoa nem conhece a Bia. Então não é uma coisa assim, Bia versus Fábio. É tipo assim, só a mãe que cuida. A gente sabe bem que tem pais que são muito participativos, né? Sim. Então assim, pro pai e a mãe que tá aqui escutando, fala um pouco sobre rótulos. O que é isso? Como é que ele aparece numa conversa, muitas vezes, saudável de pai para filho e que pode estar prejudicando muito mais do que o pai pode imaginar? Pois é, né? Sempre numa boa intenção, né? Muitos pais dizem isso pra mim. Fernanda, mas eu falo para ele poder melhorar a atitude dele. Mas, enfim, os rótulos, eles são realmente perigosos, né? E eu estava falando isso pra você. A gente chama rótulo positivo, rótulo negativo, por uma questão didática. Mas tanto um quanto o outro são péssimos. São nocivos, né? São nocivos, né? Tem o seu peso ali pra criança. E aí, o que acontece? Rótulos são essas palavras, né? São esses julgamentos nossos, julgamentos para, né, dos adultos, verdades para a criança. Porque quando a gente rotula uma criança, ela entende aquilo como uma verdade. E ela processa aquilo como uma verdade. Sobretudo na primeira infância. Eu sempre falo da primeira infância porque você sabe que é o meu foco de trabalho, né? Então, os rótulos são essas palavras que a gente direciona para a criança. Por que acontece isso, Até eu tenho né? essa frase aqui porque preciso refletir sobre ela. Integrar julgamento para os adultos, verdade para as crianças. Não tem nem crivo, ela aceita, né? Exatamente. Sou assim, pronto. Sim. Porque que acontece, Fábio, também... consequência da educação que nós recebemos. A gente confunde característica com comportamento. Então, a gente olha, por exemplo, uma criança derramando um copo de suco na mesa, a gente não, ao invés de, filho, derramou, o que a gente faz? Né? Tem um problema, vamos buscar uma solução, né? É isso aqui. Guardanapo, pano, não, garçom, a gente já interpreta como característica. Nossa, que desatento, que desatento, que essa mão frouxa. Por favor, é lerdo. Enfim, então a gente confunde característica com comportamento. Só que o que acontece? A infância, as nossas palavras para os nossos filhos, sobretudo na infância, elas funcionam como um espelho na frente dessas crianças. Então, se eu digo para essa criança, você é bagunceiro, você é tímida, você é agitado, aquela criança entende, ela processa aquilo como uma verdade, como uma característica. É um chorão, e isso, na verdade, é péssimo, porque quando a gente fala dos rótulos negativos, né, que é, por exemplo, o bagunceiro, o chorão, a gulosa, isso reforça o comportamento. Porque a criança, ela tá entendendo que ela é assim. Porque você está dizendo para ela que ela é assim. E ela precisa realmente de referenciais. Nessa fase da vida, ela tá em busca de um referencial. Exatamente. Essa frase que você tá dando pra ela, ela vai aceitar como sendo a bússola pra vida dela. Exatamente. O GPS dela vai ser por aí, né? Exatamente. Então, com relação àquilo que a gente chama de negativo, mas tudo é negativo, é por isso, porque isso vai reforçar o comportamento dessa criança. E aí, quando a gente olha pros rótulos positivos, que também de positivo não tem nada, que é, que criança boazinha, nossa, meu filho é muito inteligente, meu filho é muito corajoso. O que acontece? Quando a gente diz isso para a criança processa no entendimento, como existe uma necessidade primária lá de se vincular ao seu cuidador, a criança processa aquilo como, eu preciso ser isso para poder me sentir amada, me sentir aceita nessa família. Então, ela vai responder às situações da vida daquela forma como você está dizendo para ela. Então, a criança calminha... Ela sempre será calminha. Ela sempre será calminha. Ou buscará ser calminha. Ou buscará ser calminha, né? Só que ninguém é calmo o tempo todo. Então, na verdade, essa criança está silenciando os seus próprios sentimentos. E aí, o que ocorre? A corajosa sempre tem que ter coragem para enfrentar tudo e todos. Sempre tem que ter coragem. Né? E aí, o que ocorre? Não pode abrir mão de nada, né? Exatamente. Não pode dormir. E aí, é o vigilância... que você vai chegar até em você, né? Com seus alunos. Por quê? Porque os rótulos nas crianças se tornam voz interior nos adultos. Então, aquela criança que recebeu na sua infância aquele rótulo de criança inteligente, possivelmente ela pode se tornar um adulto com dificuldade de lidar com seus erros, dificuldade de lidar com o erro das pessoas, de admitir falhas. Qualquer prova que ela tire uma nota mais baixa, vestibular que ela não passa a primeira vez, já acabou com ela. Culpa total. Né? E aquela criança, por exemplo, né, com relação à alimentação, a minha frase era, Fernanda come mal.
Fernanda come muito mal. Fernanda não sabe comer. É um mantra pra você isso, né? Você Exatamente. foi um mantra, talvez, até durante anos. hoje, com muita dificuldade para ter um relacionamento saudável com o alimento, sabe? Assim como a criança que escutou, você é gulosa. Essa consequência a longo prazo para poder ter uma dificuldade com a alimentação. Então, tudo isso vai se tornando voz interior para essa criança. E a nossa sociedade, ela gosta de botar rótulo em tudo, né? Acho que a gente precisa dizer que é bom, é ruim, é gordo, é magro, é alto, é baixo, é preto, é branco. Tudo. Não tem como silenciar, né? É uma sociedade que precisa falar. Então, ela tem que apontar o outro e dizer alguma coisa. O cabelo tá bonito ou o cabelo tá feio. Exato. Né? A roupa tá bonita. Não tem como a pessoa falar ok, né? Se alguém emagrece, nossa, tá magrinho, hein? É sempre um julgamento nosso. É sempre um julgamento. Sempre uma vontade. Sempre. Só que assim, tem uma verborreia, tem que falar. Exato. É uma interpretação nossa. E aí, Fábio, é importante dizer isso, porque quando a gente fala de... então eu não posso, quando a pessoa de repente escuta, né? Então eu não posso elogiar o meu filho. É uma boa reflexão essa final aí. Não é sobre isso. A gente precisa entender o efeito. A gente precisa entender a leitura que a criança vai ter. Então, o excessivo é ruim. O excesso é ruim. Por conta disso que a gente falou aqui agora. Porque isso pode se tornar uma voz interior e isso tem um peso para a criança. Vai ter um peso lá na frente, emocional, para sustentar esse rótulo. Porque eu digo, Fábio, que os rótulos são prisões para as crianças. E esse aprisionamento, ele vai minando a autenticidade da criança. Ninguém é uma coisa só. Sabe? E a gente coloca aquela criança naquela caixinha. E quando a gente coloca a criança naquela caixinha, ela entende que ela só vai ter valor se ela estiver naquela caixinha. Então, ela se esforça, passa por cima dela... Esquece quem ela é para ser aquilo ali. Para poder ser aquilo, para atender a expectativa do outro, né? Que na infância são os pais, são os cuidadores, mas que futuramente pode ser o namorado, pode ser o chefe, pode ser qualquer outra pessoa, né? Então, isso é muito importante. É muito importante a gente ter consciência disso, né? É muito mais válido a gente trazer a criança, né? Ao invés de elogiar, mas a gente trazer a criança para o centro desse elogio. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo, quando a Maria Luísa, ela aprendeu a andar de bicicleta, eu vibrei. Porque ela tava ali tentando com o Leandro. É uma vitória, né? É uma vitória. Então eu falei, filha, quando parabéns. Quando eu ficou pé no berço, a primeira vez eu bati palma, chorei. Falei, cara, ele venceu. Pois é. Ele então queria, caiu, ficou. Filha, parabéns. Nossa, eu tô muito feliz por você. Mas eu também falei pra ela, como é que você tá se sentindo? Porque ela que é a protagonista, né? Exato. Então você, devolve, né? Pra criança. Porque a criança, ela tem essa necessidade, passa por essa exatamente... Principalmente ali na primeira infância, por essa necessidade de aprovação dos pais. Então, ela vai vir te mostrar o desenho. Ela quer Ela quer, sabe? Ela precisa, como eu falei, ali, desse vínculo. Ela tenta o tempo todo. São várias oportunidades que as crianças nos colocam de conexão, de vínculo. Então, ela vai te mostrar o desenho, mas devolve pra criança. Nossa, filho, eu achei lindo. E o que você achou? Por onde você começou? Sabe? É você devolver para a criança para que ela entenda o esforço. Isso é valorizar o esforço. A gente aprendeu muito a valorizar só o resultado. E quando o resultado não é bom, sai de baixo. Só a nota da prova que vale, né? Exatamente. O estudo, mas o esforço é importante. Aquela criança se esforçou, né? E quando a gente fala de rótulo... Não adianta. Uma mãe, um pai que enxerga uma criança como bagunceira, ela pode fazer qualquer movimento de mudança que aquilo não vai ser notado. Porque na cabeça daqueles pais, ela é uma criança bagunceira, entende? A gente só consegue enxergar a criança daquela forma. Eu converso muito com o médico também, né? E com o fono. E eles falam hoje em dia que muitos pais, eles chegam aflitos no consultório querendo um diagnóstico. Primeiro, para poder ter o nome. E segundo, para dizer, viu, não é sobre a gente. Então, meu filho tem TDAH, tem TEA, tem não sei o quê, tem... Aí vem aqueles nomes que cada vez são mais, né, específicos. Então, assim, é uma busca que começa pelos pais em ter um nome para alguma coisa. Seja para o comportamento do filho, seja para a doença que ele tem, porque quer se livrar de pensar ou de conviver, porque eles talvez não tenham tido essa chance, né? Então, acho que é muito sobre isso também. Isso é muito perigoso, é uma reeducação. Sabe? Isso é muito perigoso, Fábio, porque, assim, o cenário que a gente está vendo, o diagnóstico, ele sempre foi muito importante, né? Porque ele possibilita o tratamento, né? As terapias, as possibilidades, as terapias. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é um boom de diagnóstico. E quando a gente... E depois medicalização. Exatamente. Então a gente vê aquela criança que já foi diagnosticada logo na primeira consulta.
sabe? E isso é muito delicado, justamente por conta disso, né? Não só por isso, mas pelo peso que isso tem na vida da criança. Porque, como eu falei, ninguém é uma coisa só. Né? Então, quando a criança ela é ali diagnosticada, ok. A gente pensa, né? As pessoas falam, criança, um papel em branco. Não. Criança é. Criança, ela tem qualidades. E o nosso dever como pai e mãe é ajudar essa criança a enxergar as suas próprias qualidades e potencialidades. Isso aí, é só ajudar. cada vez melhor naquilo que ela ama, né? Exatamente, é só ajudar, é só apoiar. Apoiar. Não atrapalha, já é uma ajuda, né? Exatamente, né? Então, esse é o caminho. Diz uma coisa, tempo esgotado. Como é que quem não te conhece ainda te encontra? Né? E quem já te conhece, né? Quem segue teu perfil, eu sempre indico para as pessoas que eu sei que estão inclinadas nessa causa, né? Seja porque tem os seus filhos ou porque são tios, às vezes, padrinhos, e que, cara, se interessam para poder ajudar os cuidadores, né? Eu acho isso tão bacana, né? Quando alguém da família, né, se toca. Até uma coisa que eu falo com a minha esposa, eu falo que eu sinto falta de... Mas eu sinto falta no sentido não de querer me nutrir disso, mas curioso que eu percebo que poucas pessoas da família, ou quase nenhuma da nossa família, quando vem um comportamento bacana, uma evolução do novo, falam, pô, parabéns, né? Porque ele tá assim porque também teve um esforço. Então, assim, não que não apoiem, mas estão distantes. Mas acho bacana quando as pessoas da família se imbuem de ajudar, né? Essa tribo de pessoas, de mães, de tias, de mulheres, de pais, de avós, querendo ajudar a criança a evoluir. Para poder te encontrar, né, receber aí o que você oferece, quais são as possibilidades? Por onde a pessoa, né, que já te conhece consegue os teus serviços? Quais são eles? E quem ainda não te conhece, que está vendo esse vídeo hoje, né, como é que chega até você? O arroba vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas ainda assim, dá o caminho das pedras, porque hoje em dia a pessoa está no Instagram, mas tem um monte de perfil ao mesmo tempo. É verdade. Ela fala com você, ela fala com a Carla, Infância Integral, ela conversa com quem? Como é que é o canal de contato? Então, o principal é nossa página no Instagram, né? @infância_integral, né? Esse underline é importante. Então, @infância_integral. E lá na nossa página, a gente fala nossa porque conteúdo comigo e gerenciamento de marketing digital, tudo é com a Carla. Então, quais são os serviços, né? Atendimento parental, né, que eu faço. Seria com a família, com o pai, com a mãe, exatamente. Com o cuidador. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso porque isso é uma dúvida comum. Falar, Fernanda, você atende criança? Não, eu não atendo a criança. Eu atendo os cuidadores da criança, exatamente, né? Então, atendimento parental, onde eu faço o acompanhamento, né, o acolhimento, depois são 3 etapas: acolhimento, conhecimento e plano de ação. Então, eu consigo ali acompanhar aquela família para poder ajudá-los, enfim, naquele momento, na questão desafiadora que eles estão vivenciando. Através de palestras, né, em empresas, maneira presencial ou online, falando sobre educação emocional, sobre inteligência emocional, sobre educação parental. A gente tem um projeto, né, que em breve a gente vai colocar mais com detalhes lá na nossa página, que é sobre a escola, Infância Integral na escola, que é tanto para palestra para os pais, quanto formação e capacitação do time dos lá, profissionais. Dos professores, né? Exatamente. É muito importante isso, né? Dos profissionais, porque... depois da casa, né, um local que a criança mais ali... ocupa o tempo dela. Exatamente, a escola. Então, a gente tem esse projeto Infância Integral na escola. Legal. E os cursos, né? A gente tem um curso fixo. Entre irmãos, não é? Entre irmãos, que tá lá. Comprar. Que tá lá na nossa página, é um curso fixo, que tem um mini curso com 4 aulas muito bacanas. Porque isso também é uma questão muito desafiadora para muitos pais. Então, a gente fez esse curso. E outros que a gente está relançando, né? Atualizando. Então, a gente vai lançar. Inclusive, um em breve também. Então, pelo direct, a pessoa chega lá, faz contato, pro atendimento, o link do curso, acho que tá lá. Isso, e o link do WhatsApp também. Também que tá aí lá. segue Ótimo. direto pro WhatsApp para falar comigo. Show de bola. Recado final, alguma coisa que você queira lembrar que a gente não falou? Para encerrar o programa? Alguma mensagem Fábio, eu só quero pais, agradecer novamente. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, não só de ter a oportunidade de trazer sobre o meu trabalho, mas sobre o espaço para a educação parental, para essa missão que a gente tem.
Muito bom. Obrigado a você pela presença, pelo seu tempo. Você vai sair daqui já direto a buscar as crianças na escola, então já vai ocupar a função aí, a missão mãe empreendedora. Né? Então misturar. E a você que está aqui nesse podcast, ajuda a entregar esse vídeo a mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui em cima, se inscreve no canal e compartilha. O link do vídeo está aqui embaixo, pelo WhatsApp, com uma mãe, com uma colega de trabalho que você tem, que sabe que está vivendo esse desafio hoje da maternidade, que às vezes está com dificuldade de poder explicar ao pai dessa criança o princípio importante, às vezes para um avô que está cuidando, né, oferecer a ele algum tipo de suporte. Então, é sobre a importância que tem essa fase da vida para que no final você tenha como missão bem completada um filho saudável, maduro, equilibrado, e não um ser humano vulnerável, um ser humano super frágil que foi criado naquela bolha, naquela redoma, nos melhores colégios, mas sem educação, que de fato mais importa. Até você, até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência.